Fala minha rapaziada, muito bom dia. Vídeo novo aqui no canal, galera. Chico Garcia e também aqui os comentaristas da Wall Sport vem comentando um pouco sobre o nosso tricolor, beleza, galera? Deixe sua opinião aqui abaixo, o que você achou do jogo ontem e também a enquete aqui, vocês preferem escalar Ferreirinha ou Luciano? Qual dos dois jogadores você prefere? Deixa aqui sua opinião aqui abaixo. E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal, cara, e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro das notícias do nosso tricolor, beleza, galera? Sem mais delongas, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bragantino, a derrota em Bragança Paulista, mesmo com o Bragantino tendo um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, eram reservas, é verdade, um jogo ruim do São Paulo. O Zubeldia não coloca jogadores badalados da base, como o Rian Francisco, para tentar alguma coisa. Coloca até um pouquinho de reforço no segundo tempo, né, com a entrada do Oscar, e a coisa não acontece. No segundo tempo, diante do Bragantino. Ok, um jogo ruim, o São Paulo que tem uma condição de tabela até favorável, tem 14 pontos. Nesse momento, o São Paulo é o líder com 14, o Novo Horizontino tem 11 e o Noroeste tem 7. Então não deve ter problemas para se classificar o São Paulo. A questão é como vem jogando o Tricolor Paulista. Aí vai para esse jogo, que é um jogo recuperado lá da primeira rodada, quando o São Paulo estava na FC Series, lá na Flórida, e aí tem que jogar essa maratona, né? Porque jogou no sábado, joga na segunda e joga na quinta contra o Velo Clube. Dentro do planejamento do Zubeldia, o que ele fez? Ele mantém ainda a sua rotação, né? Os seus testes e tudo mais, e ele colocou titulares diante da Inter de Limeira nesse jogo que aconteceu em Brasília, porque o Morumbi tá cedido aí pro show da Shakira nessa semana. Quinta-feira o Velo Clube da mesma forma no Mané Garrincha. O que acontece? Ele colocou titulares, mas claro que, por exemplo, com duas mudanças. Sem o Luciano, né? Daí ele coloca o Ferreirinha, que aí dá uma tentativa nova no seu modelo de quarteto ofensivo, e o Alan Franco, né? Que teve uma lesão, aí tava para voltar e tudo mais, e aí ele ficou no banco pro Sabino jogar ao lado do Arboleda. De resto, um time titular. Rafael, Igor Vinícius, Enzo Dias, Sabino e Arboleda, Pablo Maia e Alisson, Oscar, Caleri, Lucas e Ferreira. Ou seja, um timaço no papel para amassar um dos piores times do campeonato antes de começar a rodar do Lanterna, só que agora somou um pontinho a Inter de Limeira. E aí? E aí que o que aconteceu não foi nada disso. O São Paulo teve duas grandes atuações, dá para se dizer assim, com o seu quarteto, com o seu time titular. Guarani, que é realmente um time que enfrenta dificuldades, e também depois o clássico contra o Corinthians, num bom teste, é verdade, dentro de casa, em que o São Paulo foi muito bem. Depois, obviamente o Zubeldia não botou o tempo inteiro esses titulares, rodou bastante o elenco, mas a gente já não viu grandes atuações. Eu vi boas alternativas. E, de novo, nesse jogo contra a Inter, eles me saltam aos olhos algumas boas novidades. Como, por exemplo, o Enzo Dias, para mim, está cada vez mais afirmado. É um jogador que, apesar das dificuldades do São Paulo, é um cara que, cara, dá muita opção na lateral. É um cara lateral de ofício, ele ataca, ele vai bem no apoio, ele tem bons cruzamentos, ele finaliza, ele tem a perna direita também muitas vezes, seja para finalizar ou para tentar um passe, um levantamento para a área, ele aparece, ele se apresenta. Então o Enzo Dias, cara, o Endo vai ter trabalho, de verdade, para ocupar essa vaga de titular que o Enzo, assim, tá assumindo nesse começo de jogo. São Paulo não foi bem? Não foi bem contra a Inter de Limeira. Mas é mais um jogo que o Enzo Dias mostra qualidade, mostra capacidade de ser um titular do São Paulo. A outra, ela vem com as trocas que o Zubeldia faz no segundo tempo. Porque a Inter de Limeira é o seguinte, pelas informações, o Felipe Conceição, ele tá meio demissionário. Então, assim, pelas informações de bastidores, o grupo até já sabe que o Felipe Conceição não vai ficar. Só que os caras correram nesse jogo o que eles não correram o campeonato inteiro. A Inter de Limeira muitas vezes atacou o São Paulo no primeiro tempo. Cara, deu um trabalhinho, inclusive numa marcação alta. No segundo tempo, chegou a engatar alguns contra-ataques. Só que aí tem uma expulsão, né? Que é uma expulsão justíssima, né? O Ramon? Não é o Ramon. É o... Oh, meu Deus, como é o Juan? O Juan Tavares, lateral esquerdo, né? Ele dá um carrinho por trás
no jogador do São Paulo que estava buscando o arranque, agora me fugiu. Mas ele dá um carrinho por trás na panturrilha, e aí o árbitro até dá amarelo, mas depois é chamado pelo VAR e dá o vermelho. E aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, um a menos e tudo mais. E a Inter mesmo assim se defende e ainda busca contra-ataques no segundo tempo. E o São Paulo, cara, tem uma grande jogada no primeiro tempo, uma grande jogada, pé em pé, a bola chega no Caleri, ele dá um toque de letra, a bola vem no Oscar, ele toca pro Lucas, o Lucas ladeia pro Igor Vinícius, o Igor Vinícius cruza na cabeça do Caleri, ele cabeceia por cima. Ponto. Essa foi a jogada do primeiro tempo. No segundo tempo, o Ferreirinha entra a dribles pelo lado esquerdo, no seu jogo habitual, e para no Igor Gabriel, que faz uma defesa. Demais, o São Paulo cresce um pouco em volume quando o Zubeldia faz as trocas. E aí ele meio que atende os apelos. Ele coloca o Rian Francisco, ele coloca o Lucas Ferreira, destaque da Copinha, assim como o Rian, né? E coloca o Cédric Soares. O Cédric, cara, foi bem. Ele jogou muito pouco, é verdade. Mas assim, eu gostei. Olha, porque assim, sabe quando o cara entra e veste a roupa de lateral, como o Enzo Dias fez na esquerda, o Cédric fez na direita. Ele vestiu a roupa de um lateral. Você olhava ali pro campo e você via um lateral de nível. Eu nem vou dizer que ele é ótimo, que ele é craque, que ele tem um bom nível, de nível. Um lateral de nível. Ele vestiu a roupa. Ele cruzou da intermediária, ele buscou passes, ele se apresentou, lateral, da posição. Não sei o quanto ele pode jogar e o quanto ele pode render. O contrato dele é de 3 meses. Todo mundo queria ver. Gostei. Não é que ele foi um gênio, um craque, não é isso. Mas vestiu a roupa de um lateral. São Paulo tem um lateral agora pela direita, além do Igor Vinícius, como tem na esquerda o Enzo Dias e agora com a chegada do Wendel. Então assim, estou tentando encontrar aqui fagulhas positivas diante de um deserto de ideias que foi esse jogo lá em Brasília. O Lucas Ferreira entrou pelo lado direito e muito participativo, mas também errando boa parte dos gestos técnicos e da tomada de decisão. Muitas vezes, a tomada de decisão nem tanto, porque eu acho que tinha ali que naquele momento do jogo finalizar ou tentar algum cruzamento para a área, algum levantamento, não tinha muito o que fazer de diferente. E ele buscou, cara. Buscou aquele jogo de individual, corta para dentro, arremata, tenta alguma jogada individual, aquela coisa toda. Acho que ele tentou. O Rian Francisco, esse ficou um pouco mais preso entre os zagueiros, né? Ficou mais isolado lá, tentou uma outra participação, né? Um chute saiu fraco e tal, não conseguiu fazer tanta coisa assim. Mas foi o que a torcida queria que o Zubeldia fizesse. E o time teve dificuldades na criação, na produção ofensiva, especialmente por não conseguir fazer um gol num dos piores times do campeonato, mesmo tendo um jogador a mais, mesmo com o seu time titular. Então, assim, diante de todo esse contexto, é óbvio que o resumo ele é extremamente negativo. Mas, assim, classificação vai rolar. A partir da fase de mata vira outro campeonato. De novo o Novo Horizontino na Vila do São Paulo e aí a gente prevê, obviamente, dificuldades. Não que o São Paulo não vá passar, não estou determinando isso, mas não vai ser fácil. E esse Campeonato Paulista está indicando aquilo que a gente já sabia, né? Que todo mundo vai ter dificuldade, não é fácil. As equipes do interior são muito bem armadas, jogam muito bem contra os grandes e os grandes estão numa fase ainda de pré-temporada. E aí o São Paulo tem uma discussão, será que foi legal ir pra Flórida? Será que não atrapalhou o planejamento? Eu não vou entrar nessa. Tá aí o Caleri falando, né? O Zubeldia falou, não, a gente quase ganhou, chegamos muito perto da vitória, o gol não saiu por um pouquinho e tal. O Caleri falou, não, o time não jogou nada e tal. Você acha que qual análise está mais próxima do que aconteceu, Renato? Bom dia. Bom dia, Tirone, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos que estão aqui com a gente. Eu primeiro queria fazer uma observação. Eu vou fazer em breve uma petição aos editores de dicionários para colocar um novo verbete, não é nem um novo verbete, um novo significado dos seus contratos. Processo em futebol é igual a desculpa esfarrapada. Não consigo fazer esse time jogar. Está uma porcaria, mas eu não quero dar o meu braço a torcer. Por que isso, cara? A análise do Caleri é o retrato do jogo. A análise do Caleri é perfeita. É de um cara que estava dentro do campo, que disputou tudo que podia disputar lá e sentiu que a coisa não estava andando, inclusive com ele. Então, a do Zubeldia, a primeira resposta do Zubeldia,
Ainda bem que vocês não colocaram. A primeira resposta do Zubeldia, ele fica um tempão tentando dizer que o problema é que não entrou a primeira gol. Se tivesse entrado o primeiro gol, uma bola tivesse entrado, o jogo teria sido completamente diferente. Ora, Zubeldia, se entra a bola, é claro que ficaria mais fácil para o São Paulo, mas o problema é por que não entrou. O problema é porque o time do São Paulo, jogando contra um a menos, não consegue fazer pelo menos um golzinho. Então, é óbvio que a grande entrevista é a do Caleri. A entrevista do Caleri é um resumo completo do que foi o jogo. Você não precisava nem ter visto o jogo, bastava ver a entrevista do Caleri. Já a do Zubeldia é uma enrolação parecida com a que o time dele esteve dentro de campo. Enrolado, sem saber muito bem o que fazer, dando desculpa. Um desastre completo. Agora, a gente fala também que o Corinthians é o time que, me disse o Arnaldo, né? O Corinthians é o único time que está em lua de mel com a torcida. O São Paulo ganhou do Corinthians. Então, eu acho que é tudo muito no início, gente. A gente está vendo isso aqui no Rio de Janeiro também. É tudo muito no início, tem que ter calma. Ninguém vai estar voando nesse início de ano. Aliás, se estivesse voando, teria motivo de preocupação, porque estaria mostrando que estava muito bem e o que importa da temporada ainda não chegou. A hora de jogar muito bem e de se mostrar realmente um time entrosado, pronto, é a partir do início do Campeonato Brasileiro. Claro, os estaduais, quero ganhar, mas não faz tanta importância. Não é processo. É, digamos assim, normal que os times ainda estejam se ajeitando. Ainda mais o São Paulo, que com a vinda do Oscar passou a fazer esse quarteto, que no início até muita gente ficou com medo, quem vai marcar nesse quarteto, tá? Mas que tem jogadores de talento que podem resolver a qualquer momento. Cabe ao Zubeldia colocá-los de uma forma, treiná-los de uma forma que esse talento seja transformado em gols, principalmente quando tem um jogador a mais. O Arnaldo, falar sobre os jogadores, né, do Oscar, sobretudo. O Oscar fez talvez uma das piores partidas dele ontem, o Lucas também foi mal, ou seja, a tropa de choque estava em campo, mas todo mundo jogou mal também, né, para não ficar só nas costas do Zubeldia. Todo mundo, não teve pouca gente que jogou bem ontem no jogo. E quem não estava lá era o Luciano, que no fim é o patinho feio, né? Tira o Luciano que atrapalha, o Luciano que é ruim, ele que é o grosso. O cara não jogou ontem, e aí o time foi pior. E os meninos da base entraram. E, naturalmente, poderiam não ter ido bem como não foram, como é normal que aconteça isso com os jogadores da base, né? O Luciano não seria uma garantia da vitória, embora ele seja um jogador de todos esses mais acostumado a fazer o gol do 1-0, né? Quando o jogo está parelho, é um jogador que finaliza bem, né? Melhor que muitos, inclusive melhor que o Caleri. Agora, não é uma garantia, mas o que a gente já viu de 2025 de bom do São Paulo teve o Luciano em campo. A vitória sobre o Corinthians, que o Renato destacou, a vitória sobre o Mirassol. Quando o quarteto esteve bem, o quarteto era formado por Luciano, Lucas, Oscar e Caleri, tornando um time menos previsível do que foi o São Paulo ontem, né? A entrada do Luciano e não do Ferreirinha, ela deixa... Eu lembrei também bastante do Renato ontem, porque com o Ferreirinha, o time fica mais... O Renato adora, e eu também adoro, tudo entre aspas, nós dois odiamos o tal do jogo posicional, né? E aí fica o Ferreirinha aberto de um lado, o Lucas aberto do outro lado, o Oscar atrás do centroavante, e a distância entre eles é gigante. E acho que foi o que facilitou para a Inter ontem. E o São Paulo teve os seus bons momentos até agora em 2025, quando, com o quarteto, não existia uma posição fixa. O quarteto torna a equipe mais vulnerável. É verdade, né? O São Paulo também oferece ao adversário chances, porque esses 4 jogadores não têm característica de marcação. Mas para o adversário defender é muito mais difícil. E eu acho que, com todo o respeito, para mim não existe comparação técnica entre os jogadores Ferreirinha e Luciano. O Luciano é muito melhor. E aí, suspense, ele não jogou. Mas aí eu acho que, como você estava dizendo no início, Tirone, muita gente queria ver o time com o Ferreirinha aberto, Oscar como meia centralizado, sem o Luciano. E acho que quem viu não gostou. E como o Renato falou, serve para algumas observações. Talvez não seja
essa formação ideal depende do adversário tal, e tudo mais. E também serve para o segundo tempo, quando os meninos ainda em formação entraram e não conseguiram mudar o jogo, que é natural também. Né? E esse negócio, eu acho que ele vai ter... O estadual, ele tem esse poder mais em São Paulo do que no Rio nos últimos anos. O estadual em São Paulo, eu vou falar particularmente do São Paulo, porque essa direção atual é a mesma dos últimos paulistas todos, dos últimos 4 paulistas. E quando o time foi muito mal no Paulista, o técnico não caiu imediatamente depois da eliminação, mas pouquinho depois, né? Então a questão para o Zubeldia não é exatamente agora o clássico com o Palmeiras, é após possivelmente uma eliminação precoce no campeonato. O Rogério Ceni caiu para o Água Santa no primeiro mata-mata, teve mais uma ou outra oportunidade, estreou no Brasileiro contra o Botafogo, caiu. O Carpini, ano passado, caiu no mata-mata para o Novo Horizontino também, como mandante, igual o Rogério. Ficou mais um pouquinho depois da estreia, 2 jogos do Brasileiro, vai na estreia, Fortaleza e Flamengo, caiu. E aí, agora é a vez do Zubeldia desafiar essa máxima, né? O São Paulo provavelmente vai fazer de novo a eliminatória do Paulista em casa, ou como mandante contra o Novo Horizontino, aí a ver se ele vai conseguir ir além do que foram Rogério Ceni e Carpini nos últimos campeonatos. E se ele conseguirá, de fato, começar o Brasileirão e a Libertadores como técnico do São Paulo. Porque é aquilo, pro torcedor, sempre tem que haver, quando o time grande não ganha, o alvo, né? E agora o São Paulo não tem exatamente um alvo jogador. O alvo é o treinador, que chegou do ano passado. E não importa para o torcedor que o time esteja em reformulação e tenha mandado 19 embora e tenha contratado 4. Ele quer resultado no campo. E talvez, como o Renato falou, a ótima exibição no início da temporada, a vitória sobre o Corinthians podia ter sido até goleada, que era o time do momento e continua sendo o time do momento, não contou praticamente nada nesse início em relação a crédito do time e do treinador. É assim que a banda toca. E essa é outra semelhança que eu vejo em relação ao ano passado, aí sob o comando do Carpini. A vitória sobre o Corinthians no outro campeonato, em Itaquera, quebrando o tabu, foi rapidamente esquecida, né? Futebol é assim, para time grande é assim, para time grande que não vem vencendo campeonatos seguidamente mais ainda. E agora o Zubeldia enfrenta talvez seu momento mais frágil como comandante do São Paulo.